Fala turma, Diego França aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um livro do Stephen King. Dessa vez, Achados e Perdidos, que é o livro 2 da trilogia de Bill Hodges. Terminei de lê-lo e nessa história, Stephen King nos leva primeiro lá para a década de 70, onde a gente vai conhecer o nosso vilão, já é apresentado o nosso vilão, que é o Maurice Bellamy. Lá na década de 70, ele é um jovem pouco perturbado da vida, meio desconexo, tal, aquele jovem bem problema, sabe? Mas por incrível que pareça, ele gosta de leitura e ele lê uma trilogia de Jimmy Gould. Jimmy Gould para ele é o herói dele, só que ao mesmo tempo que é o herói dele, ele fica muito puto da vida com o autor do livro de Jimmy Gould, que é John Rothenstein, alguma coisa assim, se pronuncia mais ou menos isso. Porque ele acha que o autor acabou com o herói dele, destruiu a vida dele no último livro. Ele não concorda com o final da trilogia. Tem um quê de misery, não é verdade? Vocês têm que concordar comigo. Bem, vamos ao que é de praxe, antes da gente continuar aqui toda a história. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Ao final da resenha, deixem seus comentários se vocês já leram, se pretendem ler essa história, beleza? Mas vamos continuar. Então, ele descobre que o autor, após ter ficado recluso, ainda continua com vários manuscritos, onde provavelmente terá a continuação da trilogia de Jimmy Gould, aquele que ele achou que foi horrível o final. Então, ele sabe que vai ter algo, já que o autor continuou escrevendo por esses anos que ele se tornou recluso. E o que ele faz? Conversando com alguns amigos ali, eles resolvem praticar um assalto ao autor. Eles querem esse manuscrito. Na realidade, para Maurice, ele pouco se interessa com dinheiro, ou seja lá o que for, ele quer os manuscritos. Ele quer esses livros. Ele quer continuar a história. É o que ele mais quer nessa vida, é saber o que aconteceu com Jimmy Gould. Se deu certo, se não deu, é o que ele quer saber. E só que eles vão botar esse assalto, em prática, vão assaltar lá, e ao chegar lá, o autor, já um velho, puto da vida, começa a provocar o Maurice, começa a xingar, diz que ele não tem coragem para nada, e o Maurice, na raiva, na empolgação, acaba por matar o autor. Realmente ele encontra vários manuscritos, vários caderninhos moleskines, vários. E ele leva esses caderninhos junto com a grana que ele encontrou, sai com os amigos e realmente concluiu o assalto. Acontece algumas coisas nesse meio termo aí, onde Maurice depois sozinho vai esconder tudo isso. Ele coloca tudo em um baú e próximo da casa dele tem uma parte que tem um córregozinho, uma mata, e ele vai lá, enterra esse baú aos pés de uma árvore. Só que ele não contava que ele ia acabar sendo preso por uma outra coisa que vocês vão descobrir lendo o livro, e essa outra coisa que faz ele ser preso, ele pega prisão perpétua. É isso mesmo, minha gente. Maurice pegou prisão perpétua. Pausa no Maurice. Vamos agora ao tempo presente, onde nós iremos conhecer o jovem Peter Salbers, um jovem de 13 anos, onde a família dele está passando por vários problemas financeiros, conjugais, o pai e a mãe não se entendem, começou tudo a desandar depois que o pai dele foi atropelado pelo Mr. Mercedes. Olha as ligações aí. O pai dele foi atropelado, ficou com vários problemas no quadril, nas pernas, não conseguiu trabalhar, ficou desgostoso da vida, sem dinheiro. Nisso, Peter, por loucura do destino e por tudo, acaba indo morar na casa que era do Maurice. E um dia ele vai encontrar esse baú. Ele encontra o baú com os manuscritos e com o dinheiro. Então ele guarda os manuscritos para ele, e o dinheiro ele tem a brilhante ideia de colocar em envelopes anônimos e enviar para os pais deles, todo mês. Todo mês ele envia $500, 600, 400, ele vai enviando esse dinheiro anonimamente pelo correio para os pais, e com a ideia de ajudar os pais. Tem a irmãzinha dele e os pais, toda essa situação. Claro que ele ia acabar fazendo isso, Ele era um bom rapaz, ia
um dinheiro encontrado, achado, não é roubado, não é verdade? E ele resolveu ajudar a família. Só que, anos depois, esse dinheiro acabou, a família até que vai bem, o pai dele melhorou, conseguindo já trabalhar, a irmã dele quer ir para uma escola particular, isso é o que pega, por mais que a situação tenha melhorado, a irmã dele não tem como ir para essa escola melhor, porque os pais ainda não têm condições de pagar. E nisso ele fica perturbado, que ele quer ajudar a irmã dele. Caramba, o que eu faço? Eu preciso ajudar minha irmã. E aí ele tem a brilhante ideia de vender esses manuscritos para poder fazer dinheiro. Pronto. Não vou dizer o que vai partir daí, certo? Vocês têm essa ideia aí. Pronto. Deixa isso aí. Não é um spoiler absurdo não, tá? Vocês vão ter que ler todo o desenrolar. Outra coisa. Depois de muito tempo, 35 anos preso, Morris finalmente consegue a sua bendita condicional. E qual é o primeiro pensamento dele? Eu preciso sair daqui e atrás dos meus manuscritos, porque eu tenho que saber o que aconteceu com Jimmy Gold. Eu quero saber o que aconteceu com Jimmy Gold, eu preciso saber. Foi o que moveu ele com que ele continuasse vivo e aceitasse tudo e passasse esses 35 anos preso sem enlouquecer mais do que ele já é louco ou mesmo morrer dentro da cadeia. E é nesse contexto que nós vamos começar a ver todos os entrelaçar das histórias e tudo mais, o que vai acontecer, ele vai atrás dos livros, e aí o que vai acontecer com o Peter e com a família dele, a gente vai ter toda essa entranha de, caramba, será que vai dar certo, não vai? E até então, eu não falei de Bill Hodges, não é mesmo? Porque Bill Hodges ele não é citado no início do livro, não tem relevância, porque precisa apresentar, né, os personagens e o contexto da história para depois Bill realmente aparecer. Bill reaparece, aparece a Holly, aparece o Jeremy, então o trio que a gente viu no Mr. Mercedes, eles voltam agora em Achados e Perdidos, só que não com tanta relevância assim de fazer tantas coisas, sabe? Mas ao mesmo tempo eles são muito importantes, porque é quem vai dar o tom às investigações e a tentar desenvolver todo o enredo, né? Os finalmente do enredo. Bill, junto com Holly e Jeremy, serão muito importantes nesse livro. Agora vamos aqui às minhas percepções. Bem, esse livro não foi melhor do que o primeiro. Na minha opinião, ele não foi melhor do que o primeiro. Apesar do vilão ser bem construído, ser um cara bem maquiavélico, um cara assim, sangue ruim mesmo, que é o Morris. Ele é sem escrúpulos. Mas eu achei que os rumos da história, para mim, foram muito diretos, muito fáceis. Eu já consegui entender aonde tudo isso ia chegar, ao final e tudo, como terminou. Então, eu acabei não gostando tanto da história assim por isso. É uma opinião pessoal minha. Eu não sei vocês que já leram, se vocês concordam comigo ou se vocês discordam. Deixem aí a opinião de vocês. O que vocês acharam deste livro? Se foi bom, se não foi, o que vocês têm de opinião pessoal? Para mim, poderia ter sido melhor. Tem todo um enredo legal e tal, poderia ter sido desenvolvido de maneira melhor, poderia ter uma reviravolta no final, quem sabe, mas acabou que não teve essa reviravolta, para mim, na minha opinião. Tudo que ia seguindo, eu sabia que ia dar naquilo, aí por isso eu não gostei tanto. Bem, terminando esse, eu já vou começar a leitura de Último Turno. Como eu disse nos vídeos anteriores, eu estou lendo os 3 em sequência. Então vamos ver como é que vai terminar essa história. Eu confesso que eu não sei do que se trata o Último Turno, eu procurei não ver resenhas, eu procurei não ler a sinopse, eu vou pegar ele cru e vou ler. Eu só sei que hoje eu vi um pequeno comentário sobre ele, onde fala que no Último Turno tem além da investigação, como tem que ser, tem um quê de sobrenatural. Eu não sei sobre o que é, eu só sei que tem isso. Então é bom a gente pegar um livro e ler sem saber muito, sem criar tantas expectativas, até porque às vezes nós criamos expectativas por uma história e acabamos nos frustrando, não é mesmo? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha. Lembrem, não saiam aqui do canal sem se inscrever no canal, sem curtir, sem comentar. Eu vou deixar aqui no card, antes de encerrar o vídeo de vez, a resenha de Mr. Mercedes, certo? Eu vou deixar aqui em algum canto. Vocês verão que vai aparecer.
Aí vocês vejam lá também. Lembrando, no canal tem uma playlist, estou deixando todas as minhas resenhas lá na playlist. Se você quiser ver as resenhas que já foram feitas no canal, só ir lá na playlist resenhas que vai estar tudo lá. Todo livro que eu for fazendo resenha, eu vou adicionar lá. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu. Tchau.